Quem não abriu, amém também. Fala o seguinte: porque todos que são guiados pela mãe, pelo pai, é assim que tá? São guiados pelo vizinho, pela experiência do outro, são guiados pelo Espírito de Deus. Esses são o quê? Filhos de Deus. Lá em... Guarda esse versículo. Em João 16, 13. Vamos lá. São dois versículos importantes. João. Amém, amém, João. Cadê você, João? João 16, 13. Aleluia. Vamos lá. Mas, quando vier aquele Espírito da verdade... Eu achei interessante esse versículo, olha só. Ele vos guiará em toda a verdade. Peraí, não é engano, não é dúvida, é em verdade. Em João 16. E a segunda parte do versículo me chamou a atenção. Eu vou falar algo para vocês que eu estava ontem em casa meditando ontem à noite, eu cheguei tarde. E quando eu comecei a estudar a palavra, quando eu fechei meus olhos, a sensação que eu tinha é que existia alguém amarrando minhas pernas. Digo, meu Deus, que opressão é essa? Só porque você entende que quem guiará em você é toda a verdade? E parece que algo saltou aos olhos espirituais aí. Eu tive uma experiência bem interessante ontem à noite. Mas vamos lá. E aí a segunda parte do versículo fala assim: porque não falará de si mesmo. Opa! Vaidade, interesse próprio, não entra nesse contexto. Entra? Mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Isso me chamou muita atenção, porque não falará de si mesmo. Isso é muito interessante, né? Isso é bom que os ministros dessa igreja tenham noção daquilo que eles estão ministrando. Quando Deus falar que é para parar, é para parar. Quando você estiver em casa, sabendo que chegou no seu limite, pare. Seja guiado. O sinal está vermelho, não está amarelo. Nem amarelo você pode avançar. Só siga se tiver verde. Amém? Então, 2 versículos, Romanos e João. E aí, a gente entrando nesse contexto da importância do homem, é bom que a gente refresque isso. Você sabe que falar as mesmas coisas traz segurança? Amém? E aí eu comecei a meditar sobre a importância, a estrutura do homem, né? A gente fala que a gente tem que ser guiado. O homem, ele tem um espírito, correto? Ele tem uma alma, que é o emocional e intelectual. O emocional e intelectual. O intelectual, aquilo que tem um dom, né? Que Deus deu. O emocional são as emoções. E tem um corpo, né? O mundo físico, né? Basicamente, o homem se constitui dessas três bases aí. E lá no livro de Kenneth Hagin, ele fala que o homem é um espírito, possui a alma e habita no corpo, né? O que eu queria chamar a atenção para vocês sobre isso? Porque muitas vezes Jesus ele teve desentendimento. Estava até conversando com uma pessoa hoje e um conflito muito grande com a alma dele. Ou você acha que não? Vamos lá. Lá em João ele falava que em João a gente estava comentando sobre si mesmo, né? Agora imagine quando o diabo levou Jesus e disse: cara, se você me adorar, eu te dou isso aqui tudinho. Se ele estivesse pensando no próprio ego dele, ele dizia: opa, tô dentro. Quer ver outra passagem interessante? No momento que ele soube que estava no jardim de Getsêmani, que ele sabia que ele ia acontecer o que ia acontecer, ou até a própria traição de Judas. A própria traição de Judas não trouxe angústia para Jesus. Porque ele não é guiado porque as pessoas vão errar. Preste atenção. Você não é guiado pelo erro dos outros. A sua expectativa não está no erro dos outros. Se você já sabe que vai errar, não ponha mais uma cruz em cima disso. Não é verdade? Então Jesus sabia que existia uma alma gritante, mas ele colocava o centro da vontade de Deus sempre nas discussões dele. Sempre no bate-papo que ele tinha com Deus. A pergunta que não quer calar nós estamos agindo para essa palavra assim mesmo, me pegou nesse versículo, cara, tremendamente.
será que o que a gente está fazendo hoje está fazendo para Deus ou para si mesmo? Estou colocando a nossa alma dentro do eixo? Né? E aí lá em João 4:24, ele fala que o quê? Que o homem, vamos abrir lá, João 4:24. Agora, naturalmente, você tem uma determinada pessoa que você gosta muito dela. No mundo você vê muitas pessoas idolatrarem e adorarem certo tipo de pessoas, né? Você vê que essa adoração, ela não é uma adoração que se sustenta, ela não traz edificação, né? Ela é limitada, porque ela não vai trazer nenhum benefício de crescimento para você. Agora, veja bem, a importância de a gente entender que Deus é que criou a gente, ele está dando aqui a receita. É o seguinte, você sabe que seu pai ele é um espírito? Então esteja conectado por ele através do espírito. Coisa simples. Por que tanta gente dificulta o negócio? Né? E algo que é interessante é o seguinte, se Deus é espírito, Deus não é emoção, Deus não é alma, Deus não é a sua necessidade. Deus não é a sua necessidade, Deus não é o seu desejo pessoal. Eu quero fazer isso, Deus está comigo, eu vou em frente. Vai quebrar a cara. E aí, o homem é um ser espiritual. Ele foi criado, instituído à semelhança do Pai. Ou não? Existem três tipos de homens que a Bíblia relata, que é o homem natural, o homem carnal e o homem espiritual. Vamos lá em 1 Coríntios 2:14. 1 Coríntios. Aleluia, aleluia, aleluia. 1 Coríntios 2, versículo 14. O homem natural, aquelas pessoas que você conhece, que são próximas a você, né? Aquele cara bacana que você tem lá do teu lado, que às vezes você dá mais ouvido do que dá ouvido a Deus. Aquele bacana lá. Pô, mas o cara é gente fina. Pô, meu brother. Olha só. Ora, o homem natural, ele não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura. E não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Interessante isso, né? Segundo ponto, o homem natural, o homem carnal. Esse já é um pouco mais... O homem carnal, 1 Coríntios 3, de 1 a 3. 1 Coríntios 3, de 1 a 3. E eu, irmãos, não vos pude falar como espirituais, mas como carnais, como os meninos em Cristo. Com leite vos crieis, não com carne, porque ainda não podeis, nem tampouco agora depois, porque ainda sois carnais. Pois, havendo entre vós invejas, contendas, dissensões, não sois porventuras carnais? Ou não andais segundo os homens? Sabe uma coisa que eu aprendi dentro do meu trabalho é o seguinte. Existem crentes no meu departamento, mas que às vezes eles são um pouco carnais. E eu não sou guiado pelo comentário deles, apesar de serem crentes. Vocês estão pegando? Então, assim, dentro da igreja, o irmão não fica conectado o tempo todo. Olha, eu vou seguir 100% o pastor, porque eu sou pastor, né? Eu vou seguir 100% o meu líder de departamento. Ele não fica conectado o tempo todo, ele tem uma carne dele, né? E o que é mais importante nisso aqui é o seguinte, é que o homem carnal, se você der atenção a ele, e vocês... Gente, nós conseguimos discernir quando a pessoa está agindo de uma forma bem carnal, ou eu estou mentindo. Aí o que acontece quando você começa a observar esse tipo de comportamento? Aí você começa a ver obra da carne. O quê? Disseção, divisão, contenda, apontando. Né? Então, assim,
Um ponto importante. Tome cuidado com isso. Seja zeloso porque a palavra diz. O terceiro homem, que é o homem que é o homem certo, o homem mais que depende das verdades, é o homem espiritual, lá em 1 Coríntios 2, de 15 a 16. 1 Coríntios 2, 15 e 16. Mas o que é espiritual discerne bem o quê? Quase tudo. Ai, interessante isso, né? Ai, Senhor, eu não estou conseguindo discernir isso. Deixa de ser cara de aço. Não tome a decisão, vai meditar para tomar a decisão correta. Sabe, irmão, deixa eu falar algo para você. Nos momentos mais desafiadores que Jesus teve aqui quando andou na terra, ele teve um desafio muito grande, que foi, primeiro, influenciar gerações, sendo equilibrado com as pessoas que não tinham discernimento que tinham, sendo guiado na tomada de decisões. Olha só a coisa interessante. Se você observar, na Bíblia não relata assim, vem cá, Jesus, para onde é que você foi? Para onde é que a gente vai amanhã? O que é que a gente vai fazer? Havia algum questionamento, algum desequilíbrio, pastor Jesus? Ah, rapaz, eu não sei não para onde é que eu vou. Como aquela música abençoada de Deixa a vida me levar, né? Que é coisa do cão mesmo. Né? Deixa a minha vida levar, vai levar mesmo. Você vai ficar aí à deriva. Então, assim, eu fico observando o comportamento de Jesus e ele falou, cara, primeiro ponto, quando ele ia tomar alguma decisão, ele orava antes. Quando ele sabia que existia algo grande a ser feito, as pessoas já eram conectadas e se moviam em direção a ele. Tem exemplo melhor do que esse? Tem exemplo melhor do que esse? As pessoas elas são atraídas para se moverem, para pegar aquilo que tem na sua vida. Quando você está ligado espiritualmente. Sem esforço. Sem esforço. Amém, amém, amém. A gente observa na velha aliança que o homem, ele sempre era guiado pelos profetas, né? Não é assim? Sempre os profetas, eles falavam, no templo eles tinham lá os profetas, eles eram ouvidos, era o norte do negócio. Só que lá em Ezequiel, no Velho Testamento, lá no versículo 36 e 26 e 27, ele fala que era chegado o tempo. Que tempo é esse? Vamos lá abrir. Ezequiel. Todos continuam me amando? Amém. Vamos falar as mesmas coisas para a gente ajustar as coisas. Ezequiel 36. Ezequiel 36. Aleluia, Deus é bom. Não, 36, versículo 26 e 27. Olha só o que ele fala aqui no Velho Testamento. E dar-vos-ei um coração que? Novo. E porei dentre vós um espírito novo. E tirarei da vossa carne o coração de pedra. E vos darei um coração de carne. Que analogia interessante, né? Coração de pedra. Né? A gente até brinca, né? Que coração, cara, né? Que cara tem coração de pedra, né? Versículo 27. E porei dentre vós, o quê? O meu espírito. E farei com que andeis nos meus estatutos. E guardeis os meus juízos e observeis. Né? Interessante isso, né? Guardar os estatutos, né? Andar no estatuto, guardar
e observar. Interessante isso, né? A Bíblia é um celeiro rico, né? Amém? Lá então, o que a gente tem que entender? Na nova aliança, o Espírito Santo está dentro da gente. Aí a gente volta para o versículo base que eu comentei no começo do culto, são Romanos 8,14. Irmãos, deixa eu falar algo para vocês. Nós estamos vivendo uma fase, eu vou repetir isso agora de uma forma mais abrangente, em que as circunstâncias, elas estão direcionando a gente para que a gente se mova contrário à nossa fé. Ligou um colega para mim hoje e falou, e aí, como é que está o trabalho? Eu disse, eu estou me divertindo. Você está maluco? Eu digo, não, estou ótimo. Porque assim, deixa eu falar algo para você. Se o seu intelectual está alinhado com o seu espiritual, tudo que tu vai fazer vai prosperar. Não é assim, minha psicóloga? Aleluia. Aí, sabe o que acontece? Você não alinha as coisas, e aí você começa a culpar a Deus, né? Então complica. Lá em Marcos 2:8, eu queria comentar algo com vocês aqui, algo interessante, que eu achei bastante interessante também. Marcos 2:8. Aleluia. Marcos, aleluia. Senhor 2:8. E Jesus, conhecendo o quê? Logo em seu espírito, que assim arrazoavam entre si, lhe disse, por que arrazoais sobre essas coisas em vossos corações? Olha só que coisa interessante. Jesus, ele sabia como se comportar. Não é verdade? Olha como ele se comportava perante os comentários de até crentes, né? Agora, deixa eu falar outra coisa. Você validar uma atitude ou um comportamento, você pode trazer prejuízo para a sua própria vida. Você fala, mas como? Fique ligado. Porque assim, olha só. Por que você tanto reclama sobre isso? Quer ver uma contradição muito grande? É você chegar aqui num domingo com uma palavra abençoada como foi, falando sobre fé, falando sobre posição. E você chegar no outro dia e falar, não, meu trabalho, tudo que você falou na igreja já é anulado. Então a tua incredulidade vai anular tudo. Aí, olha só que Jesus interessou. Ele falou assim, gente, pelo Espírito, ele conectado. Ele falou, por que vocês estão... Ele discerniu aquilo que eles estavam falando, se é proveitoso ou não. Se no culto algo que foi falado é proveitoso, por que a gente não está praticando? Interessante isso, né? Se Jesus conseguiu discernir coisas simples, e ele falou que a gente faria coisas iguais ou maiores, a gente tem o mesmo instrumento que ele teve. Graças a Deus por isso. Graças a Deus por isso. Olha só. Essa questão do comportamento, ele é muito importante. Ele reflete a sua vida de fé. Como assim? Como assim? Simples. Se Jesus tivesse medo de morrer, e ele tivesse vacilando na frente dos discípulos, e olha, o cara está com medo aí, ele vai vazar, ele já falou aqui para mim, ó, vamos vazar todo mundo. A sua posição é que determina a sua fé. É fácil você identificar isso. Gente, pelo amor de Deus, Senhor amado, se atente para o comportamento. Aí você fala, não, mas parece que fulano vê a minha vida, né? E você se imerge naquele comportamento e não muda. Entra ano, sai ano. A academia, o manequim 36 vai ficando. Brincadeira nenhuma.
Você está entendendo? E aí, sabe o que acontece? Eu vou falar algo para vocês sobre algo que Deus falou para mim. Ou você molda, porque vocês já não são mais nenéns na palavra. Ou vocês moldam o comportamento e adaptam a minha palavra, ou vocês não vão sair do lugar. E sabe o que vai acontecer nos últimos tempos? Muitos crentes vão questionar se Deus realmente existe. Porque pararam num tempo. Pararam num tempo de dar importância de estar no culto. Como assim estar no culto? Sabe que pode vir, porque vai ser edificado pela palavra, mas não faz um esforço. Deixa eu te falar para vocês lindões de Jesus amado. Vocês podem orar quanto for, mas se a sua motivação não estiver ajudada, não vai funcionar. Se você trata com desprezo o tempo com o Senhor, seja no culto, seja na sua meditação, as coisas não vão funcionar. Não vão funcionar. Não adianta que, ai pastora, a minha vida, ai Senhor. Aí, não vai funcionar. Sabe uma coisa que eu queria incentivar vocês? Paga o preço para obedecer essa palavra, para estar com a chama acesa, para vocês verem o que Deus vai fazer na vida de vocês. Hoje eu recebi um telefonema de uma coisa que eu não esperava. É só eu que estou vivendo esse momento? Ou isso é para todos? Legalize as coisas dentro do seu coração. Sabe, as nossas decisões elas não são baseadas no que a gente está vendo. As nossas decisões não são baseadas. Se as suas decisões estão sendo baseadas na alma, desculpa, mas a sua chance de errar é 100%. Eu estou errado, minha psicóloga? Porque você vai fazer e sua chance de errar é... Deixa eu falar algo para vocês. A maturidade que alguns já têm aqui na palavra, e aí o sapato vai apertar, viu, Cir? O sapato vai apertar agora. A preocupação dos pastores não é mais com coisa primária. Oh, meu Deus do céu. A preocupação, que não estou falando a palavra. Você sabe qual é a preocupação dos seus pastores? É de ver qual o próximo passo que vocês vão seguir no propósito de Deus. Amém? Posso apertar mais um pouco? Aleluia. Deus quer acrescentar algo diferente. Aí você fica falando, irmão, mas... Não, mas eu penso dessa forma. Até quando? Eu digo porque eu já fui um desses. Quem diria que eu estava pegando o microfone para ministrar? Mas não teve jeito. Tentei, até explodir. Sabe? Cadê o temor ao Senhor? Cadê o primeiro amor com Deus? Onde é que ele está? Se você ainda está nesse patamar e você não avança, você está sendo um hipócrita. Deus não vai agir ao seu favor. Aí sabe o que vai acontecer? Chegar à noite, em casa, vai chegar chorando. Chegar em casa, vai dar razão para a ansiedade. Chegar em casa, vai ficar pensando, porque nada comigo dá certo. Amém.
E aí Deus falando, pô, vamos avançar, gente. Vocês têm que ser guiados. Fábio falou algo interessante aqui e me chamou muita atenção. Ele falou que ele tinha uma necessidade de comprar uma câmera. Ele viu que a câmera era muito boa, ele sentiu um impulso para comprar a câmera. Mas aí chegou algo que chegou e puxou o freio de mão dele e segurou. Ele falou, peraí, eu vou orar um pouco. E ele discerniu que não era o momento melhor de comprar uma câmera. Eu estou citando uma situação hipotética, mas isso vale para qualquer coisa. Sabe, irmãos? Deus não quer que você tome prejuízo. E se você estiver tomando, é problema seu. Não é de Deus, não. Tem alguma coisa errada. Aleluia. Vocês me amam? O apóstolo Paulo, lá em Atos 19, 21, aí é que é o ponto que eu mais eu gosto. Ele fala do testemunho interior. Atos 19, 21. Vamos lá. Atos 19, 21. E cumprindo estas coisas, Paulo propôs pela vontade dele. Eu quero fazer isso. Foi assim? Paulo propôs por onde? Olha só. Isso me chamou interessante. Interessantíssimo isso. Ir a Jerusalém, cara. Olha que coisa interessante. Até para se deslocar, ele falou, deixa eu fazer um checklist se realmente para eu estar naquele lugar. Interessante isso, né? Deixa eu fazer um checklist para ver se a minha vida está ajustada à palavra de Deus. Deixa eu fazer um checklist para ver se eu ajusto as coisas do meu casamento. Deixa eu fazer um checklist para eu confiar que Deus tem o melhor para a minha vida em todas as áreas. Deixa eu fazer um checklist para eu ajustar tudo que tem que ser ajustado. Olha que coisa interessante. Um deslocamento. Ele checou o espírito. Eita, que vamos ter vários ministros aqui hoje meditando sobre isso. E eu quero que vocês creiam, como diz a minha amiga Sâmia, eu quero que vocês se explodam. E eu quero ver vocês avançando dentro do propósito que Deus estabeleceu. E rápido. E rápido. Senão vocês vão para o final da fila. Então vamos lá. Versículo mesmo, desculpa que eu me perdi aqui, é 19, Atos 19, 21. E cumprindo essas coisas, Paulo propôs em espírito ir a Jerusalém. Passando pelo quê? Pela Macedônia, pela Acaia, dizendo, depois que houver estado ali, importa-me ver também Roma. Olha só quantas cidades ele foi guiado a seguir. Sabe, irmão? Algo natural. Aí você fala, pô, algo natural. Imagina uma decisão de trabalho. Imagina a área amorosa. Olha que coisa boa. Coisa interessante. E cumprindo essas coisas, antes de eu me envolver com qualquer coisa, com qualquer sexo oposto, com qualquer relacionamento, eu vou seguir o que Deus tem para mim primeiro. Se Deus pode acrescentar muito mais do que a gente pede ou a gente pensamos. Pedimos ou pensamos. Pense no homem ideal para a sua vida. Aquele top. Pensou? Ele pode acrescentar muito mais do que você está pensando. A gente não tem esse reconhecimento do que Deus pode fazer. Não tem essa consciência, a gente não confia. A gente não confia. Pense num cargo top. Né?
Pense em algo. Deus pode acrescentar infinitamente mais. Gente, essa palavra infinito é muito grande. É algo que você nem tem noção. Não tem nem noção. Você não consegue nem pensar. Aleluia. Amém. Ai, ai. A gente pensa assim, olha, se eu tiver 50 milhões, eu vou ser um homem. E se você tiver 100? Aleluia. Paulo propôs em espírito a ser guiado no caminho que ele decidiu de se tomar. Eu vejo muitos colegas falando, porque o Rio de Janeiro, alguns estão indo morar em Portugal e outros países da Europa. Uns que são evangélicos dizem que eu já acendo o sinal vermelho. Cuidado. Cuidadinho. Deixa eu te falar para você. Siga o propósito, não siga as pessoas, não. Você está cometendo um erro grave. Não é a violência que move a mudança. Preste atenção nisso. Cuidado com. Não é a violência, não é a situação econômica que provoca mudança. Nós estamos invertendo as coisas. Quem promove mudança é Deus. Através do seu espírito. Ele provoca realmente mudança. Ele faz que um aleijado volte a caminhar. Ele faz que um paralítico faz andar. Esse provoca mudança. Porque essa mudança que o mundo vê, ela é natural. Por onde você está sendo movido? Aleluia. Você se deslocando por decisões humanas. Resposta errada. Você se deslocando como Paulo se deslocou pelo Espírito. Momento certo, no lugar certo, na hora certa. Suprimento, falta de angústia para tomada de decisão. Aí sim. Aleluia. E o que mais me impressiona é que os deslocamentos que a gente tem em função da posição natural acaba fazendo com que a gente crê nisso também. Até comentário de rodinha nos irmãos. Gente, você sabe, né? Rio de Janeiro, Brasil, Lava Jato, negócio. Gente, o que a gente está enxergando? Eu tenho uma teoria dentro do grupo da família, e eu faço isso. Eu não perco tempo com... Tenho um discernimento e conhecimento político das coisas, mas eu não absorvo essas coisas. Porque eu não posso ser leigo, né? Eu tenho um discernimento de como funciona, mas eu não absorvo essas coisas. Até porque Jesus respeitava e entendia as obrigações legais a tal ponto de ele pagar os próprios impostos. Eu estou mentindo? Aleluia. A voz do seu espírito é a sua consciência. A voz da sua alma é sua razão. É aquilo que você acha. E ponto final. É o que eu acho. Não, é o que eu acho. A voz do seu corpo são seus sentimentos. Sentimento não move Deus. Tá. E para a gente encerrar, eu vou falar algo interessante. Como saber se é a direção de Deus? Eu vi alguns
4 pontos e achei interessante, eu vou refletir. Alguns são bem conhecidos, mas primeiro ponto, os caminhos de Deus são sempre cheios de amor e paz. A direção de Deus normalmente é oposta à vontade da carne. Ai. Oposta à vontade da carne. Levanta às 5 horas da manhã para orar. Estabeleça um compromisso de influenciar as pessoas por causa da vergonha. Fica se intimidando para o que Deus tem para fazer na sua vida. Antes da nossa profissão, tem o nosso chamado. Isso é algo puro. É tão puro que qualquer coisa que a gente fala, a pureza vai influenciar outra pessoa. Porque não tem distorção nem filosofia humana. Se você não está atento a essas coisas, você está seguindo a vontade da tua carne. Você não pode ser conhecido pelo seu temperamento. Você vai ter que ser conhecido pelo amor de Deus. Deixa eu falar algo para você. A minha família do meu pai é oposta à família da minha mãe. Meu pai, desde pequeno, depois agora não, mas de pequeno, ele lutava contra pra gente não ser crente. Vamos dizer assim, ser o praticante da palavra. E aí, minha mãe decidiu pagar o preço de investir isso no coração da gente. A minha irmã mais velha hoje lidera uma igreja de 1.200 membros, né, como pastor. A minha irmã nos Estados Unidos está fazendo a carreira dela e eu estou aqui. Qual lado você quer seguir? Eu tinha tudo para ter influência dele, dos meus avós. Mas deixa eu falar algo para você. Quando você não segue a vontade da sua carne, a coisa anda. A tal ponto que o padrão da família foi pro saco. Literalmente, é do meu pai. E a influência que era pura, com o objetivo correto que minha mãe plantou, surtiu efeito. Por isso que eu estou aqui. Vocês estão entendendo? Mulher de Deus, minha mãe, foi guiada, foi discerniu, investiu, fez algo que fez a diferença. No momento parecia sacrifício. E hoje, com os olhos naturais, ela veio que já tinha certeza que não era sacrifício, mas ela pôde testemunhar aquilo que ela investiu de tempo. Sendo guiado. Não pela vontade da carne, mas sendo guiado por Deus. Existe a alegria, mesmo dentro do tormento. Olha o terceiro ponto. Alegria. Como é que estão indo as coisas? Oh, estou me divertindo. Você está de onda? Eu estou me divertindo. Faça as coisas. Tem algo interessante sobre isso. Se você trabalha, se você faz a sua atividade, faça o melhor possível. Aí que você vai se divertir, porque você fechou as brechas, você disse, agora vem as bênçãos. Não há tristeza dentro do tormento, quando você conhece e é guiado por Deus. Imagina Jesus naquele barco agitado, e os discípulos todos desesperados. Eu vou afundar. Calma aí, gente. Sossegue aí que eu estou me divertindo. Para aí, vento. Gente, essa palavra funciona. O quarto ponto que eu acho mais interessante. Aí, sela de vez. A direção de Deus sempre está de acordo com a palavra. Aí agora fechou. Não, é porque... Não, mas a palavra não fala isso. No gabinete... não vai precisar nem o pastor falar. Não, realmente...
Não tem jeito. Fique com a palavra. Não fique com a sua direção. Não fique com a sua direção. Resumindo isso tudo, como é que a gente consegue aprofundar mais o conhecimento? É uma coisa básica, parece básica. A gente tem que se tornar mais sensível para se tornar mais sensível no espírito. Precisamos meditar na palavra. Nem que seja um capítulo, mas medite. Salmos 1:13, Tiago 1:22. Sabe, irmãos, a meditação da palavra, ela traz algo revelador. Eu creio que eu falei textos aqui na palavra que vocês nunca se atentaram. Existem decisões que vocês precisam tomar na vida de vocês, abençoados de Jesus. Que se vocês não estiverem conectados na palavra, vocês não vão avançar. Aleluia. Eu me lembrei de uma historinha bastante conhecida que diz o seguinte: a sua fama nessa geração ela pode se propagar numa proporção tão grande que você pode arrastar multidões. Coisa doida isso, né? Coisa doida. E Jesus foi doido também? Para de questionar a mente. Doideira. Você tá louco, eu disse. Diga. Ai. Pode atrair multidões. Aleluia. A gente vê no mundo gospel aí pessoas com a motivação correta e pessoas usando táticas do mundo para poder atrair pessoas. Eu vou citar alguns homens que Kenneth Hagin precisa usar alguma tática para atrair multidões? Billy Graham precisou fazer alguma tática para poder atrair multidões? Ele decidiu ser guiado, né? Aí você fala assim, não, mas Deus não tem isso para mim. Ah, Deus, olha, eu sou... olha, eu vou ficar sentado no banco. Visão medíocre. Quantas pessoas propagam coisas do mundo de uma forma tão veloz e porque os crentes não podem fazer a mesma coisa? Sendo guiado. Olha só. Do mundo a chance de errar é grande, né? E sendo guiado por Deus. Aleluia. Vamos ficar em pé, irmãos. Aleluia.